Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Abacuque. Inclusive essa letra estava na música que o Bruno acabou de cantar. Muitos conhecem Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim, a versão deve estar um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido. Portanto, ainda que a figueira não floresça, fala assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, fala assim, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, fala assim, a oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Fala assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amados, nós começamos o ano de 2021 nos movendo. Nós começamos logo nas primeiras semanas. Eu vi a Camila ligando, falando que já tinha começado a se mover, acordar cedo. Gente, quem conhecia a Camila e o Bruno para levantar cedo, é uma coisa espantosa. É só vendo mesmo para depois acreditar. Porque a manhãzinha deles era 11 horas da manhã. Porque o Bruno na segunda-feira não trabalha, então eles emendam mesmo, né? E às vezes fica 1h da tarde, pior ainda. Então ela começou nos se movendo. E quando ela começou, isso daí foi no início do mês de dezembro. É isso? Quando foi mais ou menos na metade, Deus colocou no nosso coração que era um ano que nós devíamos nos mover. E logo em seguida, o pastor Samuel lá de Araçatuba começou com o tema da igreja dele, mover. E aí Deus colocou no nosso coração, no sentido de nós nos movermos. Mas uma coisa interessante é que se mover não é simplesmente você olhar e deixar as coisas acontecendo. Nós temos que entender que para que nós possamos nos mover, nós precisamos sair do lugar, deixar coisas que antes não fazíamos, para que nós possamos agora fazer com toda a intensidade. E nesse texto que Deus colocou no meu coração, Ele está falando assim, ó, ainda que a figueira não floresça. Ou seja, você já viu uma figueira não florescer? Aliás, alguém conhece uma figueira? E ele diz o seguinte, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Nós sabemos que isso daqui é uma simbologia. Nós sabemos que aqui Abacuque está falando simbolicamente, porque como é que uma oliveira vai mentir? Como é que a vide não dá fruto? E por que não? E por que a figueira não floresce? Então eu quero destacar nesse texto aqui, eu quero destacar 3 árvores. E eu quero que você coloque na sua vida esse destaque, para que você possa começar a se mover naquilo que Deus tem proposto no seu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus tem colocado algo, mas você não tem visto o que você tem que fazer. Deus tem colocado algo no seu coração, mas ainda você não se deteve aquilo que Deus quer fazer na sua vida no mundo espiritual. E nessa semana, como a própria Camila disse, algo diferente vai acontecer na tua vida. Quem crê nisso? Algo diferente vai acontecer. Queridos, eu tenho a plena convicção de que Deus está se movendo na vida daqueles que creem nele, no nome de Jesus, por mais difícil que seja. Porque olha só, são 3 árvores. Simbolicamente, a simbologia que o próprio Deus usa
A primeira árvore que eu quero aqui destacar é a videira. Porque diz assim: ainda que a videira não dê fruto, não floreia, nem que haja fruto na videira. Videira, como nós sabemos, a videira é a que dá uva. A videira o fruto da videira é a uva. Mas sabe, algo muito interessante que nós precisamos entender é que a videira, lá no capítulo 15 de João, no versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem está falando isso daqui é o próprio Deus. Está falando que Jesus fala aqui que Ele é a videira verdadeira. O que é a videira verdadeira? O que é a videira no sentido verdadeiro? A videira, só para vocês terem uma ideia, a videira é uma árvore, porque Deus poderia ter escolhido o abacateiro, sei lá, vários tipos de árvores. Mas Ele disse aqui, ó, eu sou a videira verdadeira. Por que Ele, e por que a videira? Por que Jesus escolheu como simbologia, para simbolizar Ele, a videira? Porque a videira é a única árvore que precisa de uma cerca, um tipo de uma cerca, para que ela possa dar os seus frutos. Ou seja, a videira, ela tem as pessoas colocam como se fosse como se diz assim, um apoio para que ela cresça, para que ela dê os seus frutos. E tem um outro detalhe muito importante: ela cresce para cima. Ela cresce para cima. O que significa isso? Os seus galhos, eles crescem para cima. Por que Jesus falou assim que eu sou a videira verdadeira? Porque Ele é a palavra. E a palavra está conectada com Deus, porque cresce para cima. Quem é que me entendeu? Diga amém. Quando a videira cresce, Deus fala assim: eu sou a palavra, eu sou o Deus, eu sou aquele que frutifica, aquele que dá harmonia, dá unidade. A videira é um sinônimo de harmonia, a videira é um sinônimo de frutificação. A videira é aquela que frutifica. E o que significa isso? Significa que em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Queridos, quando você está na carne, você faz aquilo que a carne pede. Mas quando você está no espírito, você faz aquilo que o espírito pede. Quando você está no espírito, quando você está na palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você fala com Deus, significa que você está totalmente ligado a Deus. E a videira é justamente isso, ela está ligada a Deus. A videira está totalmente ligada a Deus. E significa também que quando você se fixa na palavra de Deus, quando você se conecta na palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, Deus te orienta através da palavra. Você pode perceber que as coisas que você fazia antes, você não faz mais. Porque você estando no Espírito, significa o quê? Que você ouve Deus falando. O próprio Espírito de Deus, Ele fala com você, Ele fala comigo, e nós ouvimos e nós fazemos aquilo que Ele fala. Quando você está ligado espiritualmente com a palavra de Deus, quando você está conectado com a palavra, Ele não deixa você fazer besteiras. Ele não deixa você fazer coisas erradas. Ele não deixa você fazer as coisas que depois vai se arrepender. Mas se você estiver na carne, as coisas acontecem de uma maneira que você não vai ter como voltar atrás.
Sabe, interessante que quando Deus fala assim, quando Jesus fala através de João, ele fala assim, que eu sou a verdadeira, né? Eu sou a, meu Deus do céu, fugiu. Eu sou a videira verdadeira. Significa que quando você entra em contato com Ele, através da palavra, você ouve Ele falando, significa que você está não só conectado, mas você está totalmente ligado em espírito e em verdade. E a verdade vos libertará. Fala assim: a verdade me libertará. Sabe, queridos, se você não tem uma conexão com Deus, se você não tem uma conexão direta com Deus, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra, se você não ora, não tem como você ter uma aproximação com Deus. É isso, é bem claro. Se você não tem uma visão, se você não tem esse contato com Deus, que o contato vem através da palavra, o contato vem através da oração, o contato vem através do jejum, não existe como você ter um contato com Deus. E hoje Deus está falando assim, eu quero que você seja uma frutificação. Eu quero que você frutifique. Eu quero que você saia. Essa frutificação, queridos, é o que? É o amor de Deus sendo totalmente conectado a nós, para que nós possamos passar esse amor para todos aqueles que nos cercam, no nome de Jesus. Então, quando você chegar em algum lugar, quando você passar em algum lugar, o próprio amor de Deus vai estar estampado na tua vida, porque você está em espírito, e em espírito você vai tocar a vida que estiver do seu lado. Quem crê nisso, diga amém. As pessoas vão te procurar, as pessoas vão olhar para você e vão ver em você algo diferente. As pessoas vão olhar em você e vão ver que existe alguma coisa diferenciada na sua vida. E é o próprio Espírito Santo que está agindo na sua vida, no nome de Jesus. Então eu quero que você fale assim: eu quero. Fala assim: eu quero, no nome de Jesus, a palavra de Deus. Eu quero me envolver na palavra de Deus. E o que é se envolver na palavra de Deus, amados? É você entender que a leitura da palavra de Deus é aquela que vai te edificar, que vai te harmonizar, é aquela que vai te fortalecer, justamente naquilo que é o Deus Todo-Poderoso na sua vida, na minha vida, no nome de Jesus. E nada vai te destruir, nada vai te apagar, nada vai fazer com que você fique totalmente derrotado, porque no final desse texto aqui de Abacuque ele fala assim, ó: todavia eu me alegrarei. Então, quando você estiver doente, quando você estiver com problemas financeiros, quando você estiver com problemas de trabalho, quando você estiver com problemas na sua família de doença, você vai falar assim, ó: é difícil, né? Você está com alguém doente lá. Eu e a Claudinete, estava eu e ela lá no final, nessa semana toda, que dor de cabeça, tomando dipirona, esses negócios todos aí. Aí chegava lá, não dava. Calma, eu tô alegre, calma. Você está alegre também, então? A gente está alegre, tal. Eu e ela, não é fácil. E uma outra coisa que acontece também, entendeu? A falta de vontade de comer. Você não tem vontade de comer. Às vezes, café mesmo, eu estava falando com a Claudinete, café a gente tomava 2, 3 vezes café por dia, de manhã, à tarde e à noite. Agora, só cheiro de café a gente não quer mais café. Então imagina durante esse tempo que a gente não queria comer nada. E a minha irmã hoje conversando comigo, ela falou assim: olha, eu aprendi algo na minha vida. Eu aprendi um negócio na minha vida, dar valor na minha vida. Porque essa semana que eu passei no hospital não foi fácil. Ela foi para o hospital com 50% do pulmão dela já comprometido. Ela falou: se eu tivesse ido antes, nada teria acontecido. Então Deus fala aqui nesse texto aqui: todavia eu me alegrarei. E eu quero que você seja e que você fale a partir de agora:
eu vou me alegrar em Cristo Jesus. Fala assim: eu vou me alegrar em todos os momentos em Cristo Jesus, sobre a minha vida, a minha família, as minhas finanças, no nome de Jesus. Amém, queridos? A segunda fruta, a segunda árvore é a figueira. Interessante que a figueira, ela é uma árvore que são vários pontos na Bíblia que fala sobre a figueira, né? E uma das partes interessantes que eu vi aqui é que a figueira, o significado da figueira é cobertura. Cobertura e bênção da palavra. Por que a cobertura? Eu não sei, eu não pedi. Você colocou a figueira aqui? Você não colocou nenhuma árvore que eu não pedi, né? Tá certo. Mas a figueira, queridos, é uma árvore que geralmente dá em locais aqui, lugares tipo Oriente Médio, alguns lugares, e em outros países também. Eu não conheço a figueira. Eu não conheço. Eu só li aqui, eu tenho mais ou menos uma noção de como que é a figueira. Mas a figueira é uma árvore que lá em Israel eles usavam para ficar embaixo da árvore, para ficar embaixo da figueira meditando. Eles usavam aquela árvore para ficar embaixo lá e orando e meditando a palavra. É por isso que é a cobertura. Lá em João, do capítulo 45 ao 50, fala de um homem chamado Natanael, que quando Felipe chegou perto dele e falou assim para ele, no versículo 45 do capítulo João, fala assim, de João 1:45, Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael falou assim: escuta, mas o que virá de bom lá de Nazaré? Ele chegou e falou assim: o que vai vir de bom lá de Nazaré? Aí no versículo 47, assim Jesus viu Natanael vir, ele chegou com Felipe naquele lugar, aí ele disse assim para Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Interessante que quando a gente olha esse texto, a gente quase que não entende muita coisa. Mas veja só, era uma época muito difícil que aquele povo passava naquela situação. Imagine só, quando Jesus estava para nascer, o governo daquela situação naquela época, ele queria matar todas as crianças, os meninos até 2 anos de idade. Então todos eles passaram por esse processo, foi um censo que ele fez. E naquela mesma ocasião, existiam muitas pessoas que fugiram, mas muitos que morreram. Existe também um estudo dizendo que Natanael, a mãe dele pegou ele, naquela ocasião, quando ele devia ter uns 2 anos, menos que isso, de idade. A mãe dele pegou ele, fugindo dos políticos daquela época, escondeu ele embaixo de uma figueira e o cobriu, até passar toda aquela situação. E depois de anos e anos, ele chegou aqui, Felipe levou ele para um tal lugar. Aí ele falou assim: mas virá alguma coisa boa? Porque aqui Felipe estava falando de Jesus. E ele falou assim: mas virá alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele chegou e falou assim: vem aqui que eu vou te levar e vou te ver. No versículo 46. E no 47, Jesus, quando viu Natanael chegando com Felipe, ele falou assim: eis aqui um homem verdadeiro e um israelita, que não há dolo, que não existe qualquer tipo de coisa que possa fazer com que ele seja culpado. Ou seja, é um homem íntegro.
E no versículo 48, olha que fala assim, ó. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu, Jesus? E Jesus respondeu, e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu embaixo da figueira. Olha só que interessante, meus queridos. Antes que Felipe te chamasse, eu já tinha visto você estava embaixo da figueira. Agora veja só, numa situação como aquela, onde naquela época Judas era um traidor que vivia com Jesus, Pilatos era um corrupto, que ele lavou as mãos quando Jesus foi lá para ser julgado. João Batista foi morto porque não podia falar a verdade. Herodes era um corrupto, e todos eles eram sacerdotes, eram homens da lei, ou seja, era uma corrupção total. E quando chegou nesse texto, Jesus falou assim, ó, esse é um israelita de verdade. Sabe o que significa, queridos? Significa o seguinte, que Natanael veio, mas antes dele chegar, Jesus falou assim, olha, aquele homem é um homem de Deus. Aquele homem é um homem que não existe qualquer tipo de coisa que possa acusá-lo. Você já percebeu isso, meu amado? Quando você chega no lugar, as pessoas olham para você e falam o quê? As pessoas olham para você e o que elas indagam quando elas estão te vendo? Elas chegam para você e falam assim, esse cara aqui é... Sabe, a figueira é o lugar onde, sabe, as folhas são grandes a ponto de cobrir. E a cobertura de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. E quando Deus usou essa parábola, essa parte da figueira, diz assim que quando você anda em espírito,
Bíblia, muitas coisas vão ver, mas o que é tremendo mesmo é no sentido de você entender que quando você está sobre uma cobertura, uma cobertura, e essa cobertura é Cristo Jesus sobre a tua vida, tudo que você fizer e tudo que você falar e tudo que você colocar nas suas mãos, Deus vai prosperar no nome de Jesus. E a Camila estava falando agora na oração, ela estava falando a respeito dessa semana, a semana da vitória, a semana das coisas sobrenaturais que vão acontecer sobre a sua vida. E eu tenho certeza que você deve estar esperando alguma coisa. Eu tenho certeza que você deve estar esperando alguma resposta. Eu quero que você levante as suas mãos assim. Eu vou profetizar sobre a tua vida, que o Senhor Deus, ainda nessa semana, trará a resposta do teu coração. Aquilo que você está esperando, seja o que for, Deus vai agir na minha vida e na tua vida, no nome de Jesus. Diga amém, no nome de Jesus, diga amém, eu vou receber. Ele fala assim, eu vou receber. A terceira árvore, a oliveira, que diz assim, lá em Abacuque: o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que o produto da oliveira minta. Por que que o produto da oliveira minta? A oliveira, a oliveira representa um símbolo de beleza e de fecundidade. As famosas oliveiras do Getsemane, um dos símbolos de Israel. As maiores riquezas de Israel eram trigo, vinho e azeite. Eram a base de uma dieta e as principais fontes de renda do país naquela época. A oliveira, a sua folha, ela tem um produto natural e científico e medicinal. Isso você pode procurar na internet que você vai ver. Existem várias cápsulas hoje que são feitas com a folha da oliveira, amassada a folha da oliveira. E uma das coisas que ela faz, que ela acontece na vida da pessoa, uma folha, ela abaixa a pressão das artérias. É uma coisa que eu fiquei sabendo também. Ela é medicinal. Ou seja, interessante que a oliveira, aonde ela está, você não pode colocar uma oliveira, plantar uma oliveira perto de uma casa, porque a raiz dela é muito forte e é muito poderosa, e ela pode até destruir a estrutura da casa. Por isso que ela é colocada em lugares bem distantes. E a oliveira, o que ela faz? Uma das coisas mais interessantes que ela faz também, quando ela está assim plantada próxima a outras árvores, se existe uma árvore doente, a raiz da oliveira cura essa árvore. Sabia disso? Sabe o que significa isso, queridos? Significa que a oliveira, ela está lá no capítulo, em Salmo 52, diz assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Um homem justo, ele é comparado a uma oliveira. Quando nós pegamos o óleo ungido, e que nós fazemos, a grande realidade desse óleo não é da oliveira, a oliveira mesmo, né? A oliveira, ela é composta de várias outras coisas, componentes. Mas quando você pega mesmo o fruto da oliveira, você acaba curando. E aí a grande realidade é que essa oliveira, o significado dessa oliveira é que o próprio Deus,
o próprio Deus agindo através da cura sobre as pessoas, através da oliveira. E quando você fala esse tipo de coisa, quando você fala que a oliveira é um tipo de fruto que cura, todas as vezes que você é ungido com óleo, todas as vezes que isso acontece, vem a cura sobre a tua vida, e vem a prosperidade sobre a tua vida, e vem as coisas proféticas sobre a tua vida, porque a oliveira é aquela que faz com que ela é fecundada, ou seja, ela tem o sentido de fazer com que seja curado a vida daqueles que acreditam. Então são 3 árvores que aí acontece. No Salmo 122, versículo 5, diz assim, ó: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Olha só que interessante, queridos. Sabe aquele texto que fala que a mulher sábia edifica o seu lar? Por quê? Porque a mulher é aquela que frutifica. Não fala frutificação em termos de filhos, eu falo em frutificação em termos de unção da família. Eu falo a frutificação em termos de você juntar a família, de você, a mulher, ela ser sábia no sentido de dar orientação à família, de orientar a família no sentido espiritual. Quem está me entendendo? E aí, o que acontece? Os seus filhos, diz aqui, ó, os seus filhos como plantas de oliveiras. Imagine só, eu fico muito feliz quando eu passo em algum lugar, e várias vezes já ouvi isso daí, as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, os seus filhos, cara, são top. Os seus filhos, olha, sabe, quem é pai aqui? Levanta a mão, aqui, pai ou mãe. Quando a pessoa não vai com a tua cara, ela não gosta de você, mas ela adora seu filho, o que você faz? Você dá até um beijo na pessoa, não é não? Né? Não precisa gostar de mim, mas gostando do meu filho, sabe, tratando bem o meu filho, tá ótimo, não é verdade? Quem é pai e mãe não sabe, não é assim mesmo? Agora, e quando é o contrário? A pessoa te adora, mas odeia seu filho, o que você faz? Você não quer nem saber da pessoa, não é verdade isso? Agora imagine só, você estando, aqui está dizendo nesse texto, falando assim, que os teus filhos são como plantas de oliveira. Fala assim, os meus filhos são como plantas de oliveira. Fala assim, a minha mulher é como plantas de oliveira. Profetiza isso. Hã? É videira, a videira verdadeira. Fala assim, a minha mulher é videira verdadeira. Profetiza sobre a sua mulher, você que é marido, profetiza sobre a vida dela. A minha mulher é videira verdadeira. Hã? Não entendi. Só videira, é verdade. A videira verdadeira é Jesus. Obrigado, meu amor. Sabe, queridos, a coisa mais interessante e legal do mundo, como eu já havia falado, é quando você passa no lugar e as pessoas falam bem dos seus filhos. A coisa mais maravilhosa que tem sobre isso é como se você estivesse recebendo, sim, uma medalha de ouro por ter criado o seu filho da maneira correta. O seu filho é uma bênção. O seu filho é um cara educado. O seu filho é um homem de palavra, é um homem determinado, é um homem, sabe, é um homem de Deus. O seu filho, quando ele fala sim, é sim, quando ele fala não, é não. Quem já ouviu isso? Sabe, é muito interessante quando isso acontece, e é muito legal quando isso acontece. Mas aqui no texto de Abacuque está dizendo assim: ainda que a figueira, ainda que a vide e ainda que a oliveira minta, mesmo assim, está dizendo no versículo 18, eu me alegrarei. Fala assim, então, eu quero que você repita assim comigo assim: ainda, fala assim, ainda que não aconteça aquilo que eu estou esperando,
mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei em Deus e na minha salvação, no nome de Jesus. Quem pode crer nisso, fala assim, amém? Eu creio, mesmo que seja, não aconteça nada no momento que eu quero, porque às vezes, queridos, eu estou esperando que aconteça agora, mas não é agora. O agora de Deus não é o agora meu. O agora de Deus pode ser amanhã, pode ser depois. E às vezes você pode estar esperando uma coisa que não é aquilo. E todas as vezes que nós passamos por essas dificuldades, todas as vezes que nós passamos por esses momentos difíceis, ou mesmo não momentos difíceis, mas esperamos alguma coisa e não acontece, e nós ficamos frustrados. Todas as vezes que acontece que nós esperamos, achamos que tem que acontecer, mas Deus fala assim, não é agora, aguarde um pouco, é no meu momento. E é difícil entender isso, é ou não é? É difícil entender isso. Nós passamos por situações, mas se nós entendermos que é o momento dele, então é ele que vai se preocupar em fazer toda uma verdade sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, no nome de Jesus. Então eu creio que Deus está falando assim, ó, não esquente a cabeça, não fique preocupado, porque eu estou no comando. Deus está falando para você hoje, no nome de Jesus, receba isso. Eu estou no comando, não importa o que você esteja passando. Porque às vezes, queridos, nós achamos também que nosso talão de cheque, que agora não tem mais talão de cheque, né? Quase é difícil. Mas achamos que a nossa conta bancária, o nosso talão de cheque, é tudo. E a semana retrasada, se eu não me falha a memória, teve um rapaz lá em Araçatuba que morreu muito rico. Muito rico. Então dinheiro, quantas pessoas vocês estão vendo? Nós vendo, estamos vendo que estão morrendo aí, que tem muito dinheiro. Então não é dinheiro, amados. E às vezes nós achamos que o dinheiro é que vai resolver toda a nossa situação. Não é isso. Às vezes o dinheiro vem, mas e daí? Tem momentos que você não pode viajar. Tem alguns países que você não pode entrar. Vai fazer o quê? Não que dinheiro não seja bom, não estou falando nada disso não. Eu estou falando no sentido de a pessoa acreditar que o dinheiro vai resolver todas as coisas do mundo, e não resolve. Tem muita gente que pensa assim. E às vezes, e Deus está falando assim, todavia eu me alegrarei, mesmo quando eu estou com problemas na minha casa, com a minha família, com o meu filho. Mesmo quando eu estou com problemas com a minha igreja, estou com problemas com o meu ministério, estou com problemas no meu trabalho, estou com problemas nas minhas finanças, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Eu quero que você fale isso, que você comece a dizer isso com toda clareza na sua vida, mesmo que tudo aparentemente parece que não vai acontecer, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, no nome de Jesus. Eu tenho que declarar isso, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender que isso é algo que faz parte da minha vida, tem que fazer parte da minha vida. Bruno, vem aqui cantar, eu me alegrarei. Não me alegrarei não. Vem cá. Sabe, amados, como eu disse logo no início, essa semana aqui foi muito difícil para mim, para a Claudineia, semana passada e essa. O início da semana passada e toda essa, né, Cal? E uma coisa que nós aprendemos, pelo menos eu, é que nós devemos dar mais valor às coisas que a gente tem. Sabe, às vezes você não dá valor pelo trabalho que você tem, você não dá valor pelo carro que você tem, pela casa, às vezes você não dá valor pelas coisas que você tem na sua casa. Quando você tem filhos, né?
Muitas vezes as mães e os pais, né, todos, quem casa, a primeira coisa que quer saber é ter filhos, né? Já sonha, o homem já pensa, já casa sonhando com ter um filho. E a mulher também, em constituir uma família. Mas quando vem o primeiro filho, e o filho já começa logo de cara, não é trabalho que dá, o filho não dá trabalho, mas o filho requer atenção. É uma nova vida que está com a família. Quem aqui é casado de novo, ou casado já há algum tempo, sabe que quando você se casou, era você e o marido, aí de repente veio o filho, por que você pediu? Mas aí depois o filho começa a querer adquirir as coisas, a querer as coisas. Aí a mãe começa a ficar nervosa, o pai começa a ficar nervoso. Ou senão, quando o homem quer se casar, ou a mulher quer se casar, pede uma esposa, pede um marido. Mas aí a grande realidade é que o homem ou a mulher pensa, puxa, tem que vir um homem num cavalo branco, um príncipe encantado. Queridos, não vai vir príncipe encantado nenhum. E não vai vir princesa nenhuma. É uma mulher e um homem que vão se unir e vão constituir uma família. Aí virão os problemas. Mas quantas e quantas pessoas com os problemas desistem, com as dificuldades abandonam. Mas é justamente nesse momento que Deus fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, mesmo que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu queria que você ficasse em pé, nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que você colocasse sua mão no coração e você começasse, sabe, a clamar pela tua vida, pela sua família. Eu queria que você começasse a declarar amor, se não existe mais, compaixão, se não existe mais, alegria, se não existe mais. Eu queria que você começasse a declarar sobre a sua família, sobre a sua esposa, você marido, você esposa, você filho. Porque o texto de Salmo 128, 3 fala assim: a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Na tua casa, a sua mulher vai ser a videira frutífera, aquela que vai trazer alegria, aquela que vai trazer harmonia, aquela que vai trazer bênção para a sua família. E os seus filhos, como plantas de oliveira, a oliveira é aquela que vai trazer cura. A oliveira é aquela que vai trazer cura para sua família, cura para sua vida. Eu queria que você declarasse isso agora no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua boca e começasse a declarar com a sua própria boca. Na minha casa será diferente. Eu queria que você, homem, você profetizasse pela sua esposa, você, mulher, profetizasse pelo seu marido. Profetize sobre a vida dele, profetize sobre a vida dela. Começa a declarar. Ore cantonera manas, ire cantone manas. A oliveira vai frutificar. A oliveira vai dar vida. Ore cantone manas.
declarar isso sobre a tua família, queridos. Começa a declarar isso sobre a tua família. Começa a declarar isso sobre o seu trabalho. Começa a declarar isso sobre as suas finanças. Deus quer fazer algo nessa noite na sua vida. Deus quer tratar hoje no teu coração. Deus quer fazer algo com você nessa vida hoje. Deus quer te mostrar hoje. Ele está falando assim, ó, é o meu tempo, não é o seu tempo. Aguarde, espere. Talvez você esteja esperando por algo que ainda não aconteceu, e talvez você esteja desanimado, mas Deus fala assim, não desanime, porque ainda que tudo isso não aconteça, eu estou contigo no nome de Jesus. Ainda que nada aconteça, ainda que nada aconteça, andai no Espírito, andai no Espírito, e não cumprires a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Não deixe que a carne faça aquilo que você não queira. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Declara isso: todavia eu vou me alegrar em Ti, Senhor. Independente de qualquer coisa, eu me alegro em Ti, Senhor. Independente de tudo, Senhor, eu estou contigo. Independente de tudo, Pai, eu estou contigo. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou a palavra, e o meu Pai é o lavrador. E o meu Pai é o lavrador. Eu queria que, numa posição de videira, olhando para cima, você olhasse para Deus e falasse: Senhor, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é aquele, Pai, que abre as portas do céu. É aquele que faz as coisas que nós não imaginamos. Eu queria que você declarasse isso, olhasse, mostrasse, olhasse para os céus e começasse a declarar para Deus: obrigado,
você repita essa parte da música. Toda a vida eu me alegrarei. Eu quero que você declare isso batendo no peito assim, fala assim, ó, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Independente do que aconteça, eu me alegrarei. Bruno, canta essa parte. Seus olhos, amados, nós vamos nos despedir, mas eu quero dizer uma coisa para você. Por mais difícil que esteja sendo, não desista. Às vezes nós ficamos olhando para trás ou dos lados, e às vezes nós olhamos para o movimento e achamos que porque uma ou outra pessoa, ou talvez outra, esteja se afastando, é algum sinal que eu devo me afastar também. É o contrário. Quem já viu uma pessoa morrendo afogada sabe como é que é.
pessoa estando sendo afogada, ela faz de tudo para se salvar. Dá soco, dá pontapé, dá tudo. Ela quer pegar você, seu braço, e acaba também fazendo com que aquele que esteja salvando, se não tiver habilidade, morra também. O que esse texto está falando é que, mesmo que isso aconteça, você tem que ser a luz. Você tem que ser a luz. Você tem que trazer ela. Traz ela. Traz ela. Frutificar. Frutificar. Não desista. Por pior que esteja o momento na sua vida, feche seus olhos. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos dê uma semana de tremendas vitórias. Pai, no nome de Jesus, que o Teu poder, a Tua unção esteja com cada família aqui representada e aquelas que estão nos ouvindo. E que em nome de Jesus, Pai, ainda grandes milagres acontecerão sobre aqueles enfermos que nós oramos aqui. E também, Pai, aquelas famílias que estão desesperadas, aquelas famílias que estão com os problemas financeiros, falta de emprego. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa dar a ela uma esperança e que ela possa entender que mesmo nada acontecendo no momento dela, todavia, ela deve dizer: eu me alegro em Ti, Senhor. Peço que o Senhor leve o Teu povo para a Tua casa, coberto com o Teu sangue, que nem é o mal lhe suceda, nem praga alguma chega até a tua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Assim que nós terminarmos esse louvor, nós já estaremos dispensados. Amém. Não vai deixar